Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Que alegria ter você aqui para mais um estudo da Bíblia. Todo sábado à tarde, né? Logo após o almoço ali, a gente já começa dando o pontapé inicial do nosso guia de estudos que se chama Lição da Escola Sabatina. E a cada 3 meses a gente tem, no ano, né, 4 conjuntos de 3 meses. Então a cada trimestre a gente tem uma série especial. E nesse trimestre a gente está estudando quase sempre a lição de Josué, tá certo? Porque na lição de hoje, lição de número 5, nós vamos ver aqui um panorama um pouco mais histórico, um pouco mais amplo, que não vai analisar especificamente o livro de Josué. A lição passada, a lição de número 4, também não era exatamente ficar no texto de Josué, a gente achou por bem trabalhar um pouco mais o texto, a gente tocou em alguns assuntos ali da lição, mas ficamos mais restritos ao texto. Na lição de hoje, isso vai ser bem mais complicado, porque a gente vai ter que expandir um pouco o horizonte para entender o contexto do que está acontecendo aqui. Esse Deus, que é um Deus de amor, um Deus de santidade, que ele quer, a partir da família de Abraão, abençoar todas as famílias da terra, mas aí ele tem que promover uma guerra santa, uma cruzada de purificação de Canaã, e é um Deus genocida que precisa destruir todos os povos. Como é que a gente concilia essas duas perspectivas de um Deus que guerreia, que destrói, que traz juízo, e um Deus de amor que quer abençoar, que quer redimir? Como é que isso funciona à luz desse grande conflito cósmico que a Bíblia vai narrar pra gente em toda a sua história, de Gênesis a Apocalipse, né? Então, como é que a gente entende essas ordens severas de Deus de mandar matar todo mundo? E Josué é o palco onde isso vai acontecer primariamente, assim, acho que majoritariamente. Então a gente vai tentar trabalhar um pouco de alguns outros textos que são adjacentes ali, que são, né, fora de Josué, mas que tem todo o contexto no que está acontecendo aqui, para a gente entender de fato o panorama de Josué, de fato. E para me ajudar mais uma vez, Cananita? Não, Cananita não. Sou gentil, mas não cananita. Não cananita. Tudo tem limite nessa vida. Fui redimido, talvez da família de Raabe ali. Uma honra, né? Uma honra. E aí, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, um privilégio mais uma vez estar aqui para discorrer sobre esse genocida que é Deus. Não é isso, né? Não. Espero que não, né? A gente vai tentar desconstruir, né? Ufa, espero que não. Só então. que eu tenho uma má notícia para você. Vixe. Deus, ele não precisa de advogados. Ah, não, ele precisa de testemunhas, então. É? Não precisa de nada, na verdade. Não precisa de nada, ele é Deus, né? Não, Mas tudo que ele faz, Leonide, ele faz com o propósito de revelar o seu caráter para nós. Perfeito. O maior testemunho de Deus é ele mesmo, é o seu caráter. Então eu acho que todas as ações divinas na Bíblia, por mais difíceis de compreender que elas sejam, e tem umas que são difíceis de entender pra caramba. Complexas. Como é que Deus manda matar mulheres e crianças, animais, que não tem nada a ver com a história? Ou não tem nada a ver com a história? Ou como é que funciona isso, né? Não, é que talvez esse Deus do Antigo Testamento não seja o Deus o novo, né? Deve ser um Deus diferente. Tem essa corrente aí também. Pode ser. Então você vê que assim, no fim a gente vai tentar racionalizar e achar alguma justificativa para tentar fazer as pazes com textos que acabam sendo muito complicados, né? Ou talvez entender o que significa essa ordem divina, né? Que às vezes o problema não esteja nem com a ordem ou com Deus. O problema seja com a gente, né? De fato. Agora assim, antes da gente prosseguir no nosso estudo então, fica aquele convite para você que não é um cananita, que possa aqui no nosso Cristãos Cansados, canal Cristãos Cansados, você possa se inscrever, se ainda não está inscrito, fazer parte desse movimento de estudo da Bíblia, tá certo? E você curta esse vídeo, deixa o seu joinha nesse vídeo, que é muito importante para o vídeo aparecer para outras pessoas que possam estar aí, né, num sábado à tarde aí despreocupado, procurando um clipe musical, um vídeo de algum influencer aleatório, e aí do nada aparece assim, ó, Cristãos Cansados, tem um novo vídeo. Por quê? Porque você clicou no joinha, tá certo? Então, a nossa ideia é que você possa abençoar outras pessoas deixando seu like, tá certo? O like também é forma de evangelismo, olha só. Ajuda bastante, tá certo? A gente sempre bate nessa tecla que parece bobeira, né? Mas não, o algoritmo fica mais motivado, digamos assim, a entregar esse conteúdo para outras pessoas. Tá certo? Então, se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e, se também puder manualmente, né, tipo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, é sempre uma alegria muito grande quando isso acontece, tá certo? Leonide, você já ouviu falar, assim, talvez a galera aqui de casa que tem mais tempo de igreja adventista, assim, que cresceu, né, tipo, num lar adventista, assim, desde muito tempo,
tinha uma coleção chamada As Belas Histórias da Bíblia. Você já ouviu falar? Não só ouvi falar, como eu li. Liu algumas vezes? Eu tinha essa coleção. 10 livros. Não, o engraçado é que eu gostava das figuras, mas nunca me apliquei a ler. Ah, Acho que eu entendi. devo fazer isso. Então, vou atrás de comprar pra ler. Importante. Comigo, na verdade, foi assim, os meus pais, eles, na época que eu estava ali para 6 para 8 anos, eles estavam ativos na colportagem, né? Meu pai estava fazendo teologia e tudo mais. Legal. E aí ele era o material da época. Que era assim, para quem não conhece, As Belas Histórias da Bíblia é uma coleção de 10 livros, mais ou menos, dessa grossura, que pega todas as histórias da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, na sequência, assim. E faz de forma narrativa, né? Narrativa. Como se não tivesse na Bíblia de forma narrativa também. Só que ali ele vai filtrar todas as informações, assim, que às vezes atrapalham nossa leitura de historinha. Porque é pra criança. Não, perfeito. A criança, de novo, o adulto, né? O adulto começa a ler lá Gênesis, chega em números e desiste. É verdade. Então ali, pelo menos, ele chega nessa parte e já adianta ali a história e vai selecionando ali só realmente a parte mais... O filezinho ali da narrativa, né? Exato. E aí, o ideal é que a gente amadureça e consiga, né? Deveria ser esse o processo, né? A gente Mas aí tem gente que até hoje ainda tem uma mentalidade de historinha bíblica, né? É verdade. Enxerga a Bíblia ainda com esses óculos cor-de-rosa, infantil e tudo mais. Mas qual que é o meu ponto, né? Quando eu tinha 6 anos, meus pais leram pra mim toda a coleção 2 vezes. Olha que legal. Eu só ouvindo. E aí, mais 2 vezes eu aprendi a ler, então eu fui lendo junto com eles a 3ª vez, então fui sendo alfabetizado nessas histórias, e pela 4ª vez eu consegui ler sozinho, já com 7 anos. Foi uma vitória. Então, nossa, maravilhoso. Li toda a coleção ali, e era legal, porque mente de criança, mais fresca, né, e tal. Hoje em dia minha memória já foi pro ralo, né? Mas assim, eu lembro que com 7 anos, assim, meu pai me levava assim nos famosos cultos JA, e aí queria fazer a oferta para poder vender a coleção para outras famílias, né? E aí ele me colocava lá, com 7 anos de idade, colocava um banquinho lá no púlpito da igreja e começava a fazer um monte de pergunta bíblica para mim. Eu, quem fez lá tal coisa? Sabia tudo. Sabia tudo. Tudo que eu... De informação bíblica era o cara. Assim, de quiz. Isso. Sabia tudo. Nome de não sei quem. Agora sei lá, formula o pensamento teológico. Então. Só que aí, eu lembro que quando a gente chega nessa parte aqui de Josué... E às vezes muita gente que vai ler o texto bíblico acaba lendo dessa mesma forma, vai ler assim. E aí o povo de Israel foi lá, matou todo mundo, tal, povoou a terra, e assim, e você vai vendo essa história acontecendo, e quem são os cananitas? Eles são os NPCs. O que é NPC? É o Non-Player Character, aquele personagem de pano de fundo que ele não tem importância na história, ele só tá lá pro herói crescer. Fazer a história andar. Pra história andar. Então assim, cananita ele não tem importância na história. Ele tem importância, né? Ser destruído. Ser destruído. Então assim, eles não são pessoas com as quais você vai simpatizar. Ninguém pensa, não, mas os cananitas... Você tem que odiar os cananitas. Bem-aventurado aquele que odeia o cananita. Basicamente isso o texto. Bem-aventurado aquele que pegar as crianças e bater na rocha com a criança. Esse é o Salmo 137. É muito bom. Pouco depois, né? Mas é quase isso. E assim, ultimamente, de algumas décadas pra cá, começou-se a se formar uma linha de pensamento, uma perspectiva de estudo da Bíblia, ou de leitura do texto bíblico, que é a narrativa do oprimido, ou da vítima. Perfeito. De você reler o texto a partir da perspectiva daqueles que sofrem com o que está acontecendo ali. Que foram esmagados, né? Que foram esmagados. Então assim, quando a gente relê essa história de Josué, e aí tem muitas pessoas falando assim, não, mas aí Deus é um genocida e tudo mais, essa é a religião, né? E é não por isso que todo movimento cristão ele vai incorrer nas jihadis, nos movimentos... Nas cruzadas. E aí, tudo isso, assim, de ambos os lados, eu acho, muitas vezes de uma leitura mais fundamentalista que não compreende de fato o texto bíblico nas suas nuances narrativas, literárias, e também aquele que quer relativizar tudo, né? Ainda assim a gente não consegue olhar para o texto e entender o que Deus está fazendo e por que as coisas acontecem de um jeito que não é o jeito ideal. Por quê? Porque Deus, por mais que ele esteja no controle da história, por mais que ele esteja no controle do mundo, né, do universo e tudo mais, ele joga, digamos assim, segundo algumas regras. Que ele mesmo estabeleceu. E se ele voltar atrás, ele vai se mostrar como um tirano, como alguém não confiável. Não vai de acordo com o caráter dele, né? Porque a ideia do grande conflito que a gente tocou, assim, e é o que molda a narrativa bíblica, né? A ideia do grande conflito é a seguinte: Deus, ele não tá numa disputa de queda de braço. Já viu aquele meme, ou aquela figurinha que tá Jesus e o capeta assim, fazendo a queda de braço? Clique em curtir para Jesus ganhar. Né? Se você não curtir, o diabo vai ganhar. Né? Você não vai curtir, né? Tipo, não, tem que curtir, senão o diabo vai ganhar, né? Aí tem um monte de curtida lá, né? Enfim, sim ou não. Enfim, lógico, né? Mas, assim, você acha seriamente que se Deus ele fosse numa disputa de força contra o diabo... Ou contra qualquer um, né? Não,
contra qualquer um, contra um anjo mais poderoso. Não ia rolar. Não ia. Né? Então, assim, a grande ideia do grande conflito é uma ideia de ideias. Desculpa, é uma batalha de ideias. Exato. Deus, ele precisa ganhar a nossa confiança. Uhum. E não tem como eu ganhar a confiança de alguém obrigando essa pessoa a concordar comigo. Aí não é confiança, aí é opressão, eu tô te obrigando a, né? Então todas as histórias bíblicas se encaixam dentro dessa perspectiva, de que Deus, ele tá mostrando o seu caráter para que as pessoas possam confiar em quem ele é. E para isso, muitas vezes, existem certas intervenções emergenciais na história que Deus precisa fazer. Perfeito. Não porque aquilo era o seu plano desde o início, Uhum. mas porque se ele não fizer aquilo, assim, o estrago vai ser muito maior. Acho que a palavra usada para isso é a palavra juízo, de fato, né? Isso. Ele tem que trazer juízo. E através desse juízo, retardar o mal que estava sendo encaminhado, né? Estava encaminhando para o abismo, ele corta o caminho, dá 20 mil passos para trás e fala, vamos tentar de novo. Porque muitas vezes, assim, e aí a gente vai ver assim, algumas questões aqui, mas a degradação humana, por exemplo, você tem lá o dilúvio. Uhum. A degradação humana, ela tá chegando no limite da sobrevivência humana. Sim. Tipo assim, se Deus não fizesse nenhum dilúvio, Uhum. é muito provável que dali a algumas décadas todo mundo ia se matar. Não, a gente não estaria aqui hoje. Não. Sem dilúvio não existiria nem a vida de Jesus. Não. A vida de Jesus estaria sendo anulada porque a humanidade se destruiu antes do dilúvio. Todo mundo ia se matar ali, ia Exato. sobrar pouca gente, né? Porque a maldade humana, ela já estava em níveis assim, A terra estava irreversíveis. corrompida, né? A terra Exatamente. estava corrompida. Então, assim, você vê que são coisas pontuais que Deus faz ali, mas a ideia, por exemplo, o dilúvio, ele não convence ninguém que Deus está certo. Não. Ele não é um argumento. Ele afoga as pessoas. Tipo assim, e o fato de você matar todo mundo que discordava de você não faz com que sobre alguém para concordar. Não, mas o importante é lembrar que houveram 120 anos de um anúncio desse dilúvio. Então não foi, vou destruir esse pessoal, destruir. Não, foi, eu vou ter que parar esse pessoal, vamos destruí-los então. Então vamos dar 120 anos para que eles possam ouvir, pensar sobre o que fizeram e se arrependerem. Tanto que Noé, ele vai entrar na arca e ainda passa 7 dias lá dentro, né, com a arca fechada. Então, houve tempo de arrependimento, mas não Sim. houve arrependimento. Sim. Toda oportunidade foi dada, né? Uhum. Por exemplo, a gente vem agora do terceiro trimestre de 2025 estudando o livro do Êxodo. Exato. E as primeiras lições a gente viu lá a postura do faraó. Sim. Deus, ele não chega tacando praga. Ele não chega destruindo todo mundo, matando os egípcios e falou assim, pronto, vocês estão livres, pode ir. Ele fala, deixa meu povo ir. Ele chega para Faraó e fala assim, Faraó, deixa meu povo ir. Faraó responde, só por cima do meu cadáver. Aí Deus falou, Aí Deus fala assim, seja feita a sua vontade. que bom que você tocou nesse assunto. Né? Tipo assim, e mesmo assim, não foi tipo assim, então toma 10 pragas. Não, toma uma praga, espera. Sim. Toma a segunda praga, espera. E a gente trabalhou bastante essa questão do endurecimento de coração do faraó, justamente mostrando como isso não era uma questão que Deus impôs, mas uma relação de o faraó começa e Deus segue nesse caminho que ele escolheu, né? Sim, e Deus vai intensificando a sua postura em relação ao faraó, ou seja, mostrando mais o seu caráter, a sua glória, e mais o faraó vai reagindo a isso negativamente. Exatamente. Né? A gente vai ver um pouco disso aqui na história de Josué, mas assim, tem pra gente não, digamos assim, não fugir completamente ao texto de Josué, ao panorama aqui do livro de Josué, porque Josué sem Josué não, é golpe. é golpe. Né? Então tem que ter alguma coisa de Josué, pelo menos, pra gente ter o contexto aqui, né? Tem uma história que a gente tocou nela, assim, marginalmente, quando a gente estava estudando a história de Raabe, que é a história dos gibeonitas, que só vai acontecer no capítulo 10. Boa, capítulo 9 e 10 ali. 9 e 10 ali e tal, você tem as batalhas ali contra os reis, outros reis ali de Canaã, que vão querer guerrear ali também contra os gibeonitas e tudo mais. E a história basicamente daquele povo, não sei se vocês lembram, que é o povo que eles moram pertinho ali. Sim, os gibeonitas. Só que eles fingem que moram longe, aí deixa o pão mofar, pegam umas roupas velhas lá. Pega um odre quebrado e cachorro. Aí eles vão lá para Israel e falam assim, a gente veio de longe e tal, e a gente quer servir ao Senhor. Por quê? Porque a ordem de Deus era para destruir todo mundo que estava em Canaã. Exatamente. Qual que era a ideia deles? Não somos de Canaã, a gente vem de mais longe ainda. Sim. Só que eles são pegos no pulo. Exato. E Gibeão, que era a cidade deles, é dito pelo texto, que ela não é uma cidade pequena, é uma cidade grande. Maior do que Ai, que é uma história que a gente vai ver, é uma história que vem antes de Gibeonita, mas a gente vai ver depois. Sim. Olha como nossa linha cronológica está bem fundamentada nessa lição. Tá meio assim, né? Mas semana que vem, lição que vem, a gente vai falar sobre Ai. E Acã. Acã e Ai. Nomes com uma sílaba só. Acã tem duas, né, na verdade.
Mas deixa pra lá a questão de sílabas. O importante é que Gibeão era uma cidade poderosa. Ó com quem você tá pegando instrução, mas deixa quieto. Vai, e aí? Era uma cidade poderosa, maior do que Ai. E mesmo assim, eles temeram pela sua vida. Eles então fazem esse estratagema, né? Essa estratégia muito mirabolante. Porque eles perceberam que se fossem pra guerra aberta, perderiam. Eles ouviram dizer que não haveria aliança entre Israel e eles. Então não pediram por paz. Então eles pegam os seus mensageiros, dão pão mofado, dão roupas rasgadas e mandam até eles. Falam, não, de fato a gente mora longe e tudo mais. E aí o texto bíblico fala, vou até ler aqui para vocês, no capítulo 9, o verso 14, o texto fala assim, ó, então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. O texto é claro. Uhum. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Depois de 3 dias, ele descobre que a cidade ficava ali a 1 quilômetro deles. Falaram, vixe, e vão perguntar por que vocês fizeram isso. E eles respondem. O pessoal, eles respondem isso. Falou, desculpa, a gente teve que fazer isso, por quê? Por quê? E eles vão falar isso no verso 24 desse mesmo capítulo. Eles falam assim, ó, então responderam a Josué, é que se anunciou aos teus servos, no caso eles, como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo do povo agora, Moisés, que vos desse de toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vocês. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós. Fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Olha que loucura. Então eles falam, olha, a gente sabe, a gente ouviu que Moisés recebeu uma ordem de Deus de não fazer aliança com ninguém e de passar a espada em todo mundo. Logo a gente percebeu que o melhor caminho seria fazer essa estratégia para conseguir essa ideia de paz. Deu certo. Por favor, agora tenha piedade de nós e faça o que vocês quiserem da gente, mas ó, lembra? Fizeram aliança com a gente, não vão quebrar, hein? Não vão quebrar. Então, no texto, já fica aqui meio evidente, ou pelo menos como os canetas interpretaram, que a ordem divina era, de fato, matar todo mundo. Passar a faca em todo mundo. E não era só da ciência dos israelitas. Chegou no ouvido de todos. Chegou no ouvido de todo mundo. Exato. Assim como Raabe tem aquela postura de, não, nosso coração se derreteu. Né? Por quê? Porque a gente viu que Deus está com vocês e tudo mais, e agora os gibeonitas falaram assim, não. Agora, é interessante, a gente vai tocar um pouco mais nesse assunto, mas por mais que a gente tá falando Canaã, a gente vai ver aqui, Canaã era um povo ímpio. Exato. E quando eu falo Canaã é um povo, Canaã eram povos, né? Vários povos, muitos povos. Era muito mais assim. É que cada cidade, era cidade-estados que a gente fala na história, né? Então cada cidade tinha a sua cultura ali, meio parecida todas elas, mas cada cidade era de fato uma nação, um povo, né? Tanto que os gibeonitas vêm da cidade de Gibeão. E aí assim por diante, né? Cada um tinha a sua cidadezinha. Tem o pessoal, os jericoacoarenses, que eram de Jericó. Isso, né? Jericoacoara. Então... Tanto que você vai ter em Israel, em Canaã, diversos reis, mais de 10 reis só naquela região de Canaã. Mas aí você entende como mais um rei governador, assim, né? Isso, mas claro, ele o não rei presta, da cidade. ele não presta, assim, serviço para outros reis, mas ele tem lá a coligação deles ali, eles se juntam e tudo mais. Uma coalizão, gosto mas da palavra. Coalizão, isso. Coalizão. Por que eu tô falando isso, né? Porque assim, eles têm essa percepção e os cananitas, eles não são flor que se cheira, eles são um pessoal então. A gente vai ver um pouco mais sobre isso agora, mas meu ponto é o seguinte, você não vai esperar de uma galera que tá acostumada com corrupção, violência e maldade, que os caras cheguem na honestidade e tudo mais. Só que mesmo na desonestidade, no engano, eles vão procurando algo bom. Sim. Eles vão procurando ter paz com Israel. Por temor ao Senhor. Exato. Então você percebe aqui que, tipo assim, essa ideia de que Deus ele quer que passe a faca em todo mundo é uma verdade até a página 2. Exato. Né? Porque, tipo assim, a partir do momento, Deus não chega e fala assim, ó, a minha ordem foi clara, vocês erraram porque vocês quiseram, vocês assinaram esse contrato, mas eu não assinei esse contrato. Eu não tenho obrigação nenhuma de, vou matar os gibeonitas, porque eu tô julgando esse povo tudo. Não, Deus fala assim, beleza, vocês assinaram o contrato, tá tudo certo. E é importante falar isso, porque a gente vai ter no capítulo 10 os 5 reis sitiando Gibeão e falando, olha, Gibeão entrou em aliança com Israel, a gente não pode com Israel, mas vamos pelo menos matar os gibeonitas que traíram a gente. E ao cercarem Gibeão, o povo de Israel vai atrás desses 5 reis para libertar Gibeão. E Deus instrui
que Deus entregou esses 5 reis na mão de Josué. Então, Deus está, de certa forma, corroborando a aliança que ele fez com... E protegendo os gibeonitas a partir de Israel. Exatamente. Não era de fato para Israel fazer aliança com eles. Eles não conversam com Deus. Mas também a gente não sabe, se eles conversassem com Deus, o que Deus faria para eles. Se eu falaria, olha, eles são um povo próximo, mas tipo, eles estão rendidos a vocês, então assumam eles, não destruam. A gente não sabe. Porque a história não se trabalha com cis, né? Mas a gente sabe que Deus depois manda Josué ir lá e guerrear contra os 5 reis, protegendo Gibeão. E aqui é nesse momento, inclusive, que tem o grande momento fatídico, que é o sol parando, né? Sim, a famosa história do sol parando. Você vai ter Josué indo atrás desses 5 reis, a guerra acontecendo. Ela não acaba tão cedo. E acho que é importante frisar que, enquanto Josué está lutando contra eles, vem pedras do céu pegando fogo e cai sobre os povos. Mostrando mais uma vez que quem está de fato vencendo a batalha é o poder de Deus. Exatamente. E aí quando Josué percebe que o pôr do sol está chegando, ele faz aquela oração famosa, né? Vou até ler, eu gosto dessa parte. Por favor. Eu vou ler aqui, ó. A gente fala assim, ó, no verso 12, capítulo 10, verso 12. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Acho muito legal essa parte. Então ele ora a Deus pedindo para que o sol parasse e o sol para que ele pudesse de fato lutar contra eles. Né? É complexo essa parte. É o ponto de observação dele, né? Tipo, um parênteses dentro parênteses, né? A Bíblia ela é não tinha essa cartografia toda ainda. Né? Isso. A Bíblia ela é fenomenológica, né? Ela é escrita do ponto de vista de quem observa. De quem observa, exato. Então, quem está olhando daqui, de fato, o sol parou. Mas a gente sabe fisicamente que o sol parar é um problema. Sim. Se o sol parar, mas olha só, é destruída. Como é que a gente chama o fenômeno do anoitecer? A gente chama de pôr do sol. Mas o sol se põe? Não se põe. Mas a gente chama. Então, é porque a gente tá numa linguagem fenomenal. Mas ninguém chama de negacionista ou de coisa que fala pôr do sol. Não, ninguém chama, né? Não, pôr do sol é uma linguagem, né, uma expressão. Então, do ponto de vista do povo naquela época, eles ainda não tinham essa ciência de que a coisa funcionava desse jeito. Então... Aí o que aconteceu então? O sol parou? A terra parou? A resposta é simples. Não sei. Foi um milagre. A coisa ficou brilhante por mais tempo. Exato. Talvez Deus tenha apagado o sol com a mão, colocou uma lanterna aqui e falou, vai, briga então. Daqui a pouco apaga. Deus é Deus e, assim, para isso para ele não é a questão, um problema, né? Exato. Agora, assim, voltando então um pouco agora para o contexto mais histórico e mais amplo aqui da coisa, você citou aí que os gibeonitas tinham ciência de uma aliança que Deus tinha feito com Israel, que envolvia a conquista de Canaã à base do... genocídio. Primeiro nem era genocídio, né? Na verdade. Expulsão, mas assim, fato, né? digamos assim, vamos falar assim de uma forma mais ampla. Livrar a terra dos cananitas. Perfeito. Limpar os cananitas da terra. É isso. Como isso vai acontecer? Isso tem camadas que vão se desenvolvendo. Mas, quando a gente vai, então, pro texto da aliança, que é basicamente, né, o Pentateuco, especificamente ali, você tem alguns aspectos ali em Levíticos, em Êxodo, em Deuteronômio e tal, mas eu quero ver algumas amostras, porque assim que o povo está prestes, por exemplo, Deuteronômio é o livro que Moisés vai dar os sermões para instruir o povo que vai entrar na Terra Prometida. E agora é o que a gente está estudando, que está sendo cumprido, é Josué. Mas antes disso acontecer, então, Moisés vai explicar para o povo, ó, como é que vocês vão se portar lá dentro. E isso à luz da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Sim. Tem um texto bem interessante que toca um pouco nesse assunto, que é Deuteronômio capítulo 18, versos 9 a 14. Tem outros conceitos aqui, mas esse texto aqui em específico mostra um pouco do porquê que Deus, ele tem esse interesse de fato, a expressão que você falou, né? Trazer juízo sobre os cananitas. Por que Deus quer trazer juízo sobre eles? Boa. O texto diz assim, Deuteronômio 18, verso 9. Quando vocês, os israelitas, né, entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Quais povos? Dos cananitas. Os cananitas. Perfeito, né? Da terra ali. Verso 10. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício. Eita, o pessoal fazia isso então? Por que ele está falando que é para eles não fazerem isso? Porque os cananitas faziam, perfeito. Então olha só, Deus ele quer acabar com um povo que pega crianças inocentes, ou seja, inocentes no sentido de que ainda não cometeram nenhuma atrocidade, ainda não julgam entre o bem e o mal. E era em sua maioria bebês, né? Bebês, é. O que eles faziam? Eles pegavam lá a divindade deles, faziam um ídolo, e aí na barriga desse ídolo, eles colocavam os braços assim, colocavam tipo um bronze, assim, uma lata, um negócio de bronze ali, botava fogo para esquentar bastante, e aí colocava os bebês lá dentro e assava os bebês daquele jeito, que é isso que ele tá falando aqui, olha. Não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício.
E ele prossegue, nem que seja adivinho, prognosticador, né, que fica falando do futuro, né, agoureiro, que fica lançando maldição nos outros ali, né, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos diante de vocês. Tá fazendo o quê? Expulsando. Não é praticando genocídio? Não é matando, né? É expulsando. Expulsando. Isso aqui é o plano A. Sim. O plano A era que Deus iria expulsar essa galera de Canaã para que eles pudessem tomar conta dali, né? Expulsando esse povo de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Então, basicamente, o que a gente vê aqui? Por que Deus, de fato, ele quer lidar com esse povo dessa forma? Né? E é claro que a coisa vai escalonar para outras formas de abordagem, mas, basicamente, assim, isso é só uma amostra do padrão moral de corrupção que aquele povo tinha. Então, assim, você imagina uma sociedade que ela não enxerga valor na vida de um bebê, de que assassina um bebê para poder... ganhar o favor de um Deus. Ganhar o favor de um Deus. E isso pode se traduzir em outras formas, né? Sim, tipo ganhar assim, barganhas também, né? Na verdade, assim, eu tenho a minha vida e eu quero continuar vivendo bem, eu quero atingir os meus objetivos e eu não tenho problema nenhum de matar uma vida inocente de um bebê. Os fins justificam os meios, né? Basicamente. Então, assim, se eu não vejo valor na vida humana, então, qual é a ética dessa sociedade? Qual que é o valor da vida para essas pessoas? Aí a gente fala assim, nossa, que absurdo matar esse povo. Mas, peraí, mas esse povo mata o seu próprio povo. Sim. E isso é um exemplo, então você imagina como isso acontece em outras coisas. Então, assim, era um povo que, né, os rituais culticos ali, né, de muito adultério, de muita orgia, de muita coisa, era um povo com uma degradação moral, de fato, muito avançada, né? E eu acho interessante, quando a gente estava lendo ali a história dos Gibeões, Gibeonitas e tal, ali vai falar, né, que nesse dia que Israel destruiu ou venceu os amorreus. Curioso é que a palavra amorreus ela vai aparecer na promessa que Deus faz para Abraão da conquista da terra, lá em Gênesis 15. E ele vai falar assim, ó, que Deus vai dar essa terra para eles, a terra dos amorreus, e ele fala, mas só depois de 400 anos, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Então você percebe que, a gente já falou disso aqui, mas durante todo o tempo havia essa ideia de uma iniquidade sendo cometida na terra, mas que ainda havia chance de misericórdia para eles. E que a chegada dos filhos de Israel nessa terra é também uma chance de misericórdia. Já falou sobre isso aqui, né? Como que a própria conquista é o juízo divino chegando para que eles se arrependessem. E o que seria essa iniquidade? O que o Isaac está colocando isso, né? Essa abominação, esse oferecimento dos bebês e tal. E o Isaac falou aqui, uma fala maravilhosa no último estudo, né? Você comentou de que o povo, a medida do povo é basicamente o seu Deus, né? Eles nunca vão transcender o seu Deus, a sua divindade. Exato. Digamos assim. Então, assim, o padrão moral que aquela divindade tem é o padrão moral do povo. Eles nunca vão superar isso. Exato. E isso serve para o povo de Israel. Sim. Mas também serve para as nações cananitas. Qual que é a ordem de Levítico? Qual é? Seja santo. Porque eu sou santo. Então você vai buscar a minha santidade. Claro que a gente nunca vai passar da santidade de Deus, porque Deus é a santidade. Então... A santidade é Deus, assim, mas a gente vai buscar esse padrão moral. Perfeito. Qual que é o padrão moral de um Deus cuja forma de culto a ele é assassinar bebês queimados? E aí é importante a gente pensar nisso, porque acho que tem muitas divindades ali entre os cananitas. Mas duas divindades, elas chamam a atenção. Uma delas que é Moloque, que é basicamente esse deus que é esse deus dos filisteus, que é esse deus de bronze, que ele é meio sentadão assim, com as mãos esticadas, uma barriga louca para colocar fogueira e tal, o bebê vai na mão dele e tudo mais. E isso é bizarro. E a outra divindade que a gente já ouviu falar muito sobre é Baal. Baal, que é a outra divindade. Acho que a gente já comentou um pouco sobre Baal aqui nos Cristãos Cansados, não comentou alguma coisa sobre isso? Um pouco, sim, mas acho que vale a pena relembrar, porque a gente sempre tem uma audiência rotativa, às vezes, sim, né? Então vale a pena relembrar. Você está falando da forma de culto a Baal, né? Isso, quem é Baal e como adorar Baal, né? Então eu vou te passar aqui a cartilha de Baal, caso você queira adorar Baal. Brincadeira, né? Não vamos fazer isso não. Antes de você explicar isso aí... Antes de falar sobre Baal, vai lá. Eu vou... Esse texto aqui acho que vai dar um pouco de vislumbre em relação a isso, Bora que é lá. Levítico 18, verso 19. Então isso mostra um pouco aqui, e aí depois você usa eufemismos para poder explicar de forma mais colorida. Importante, né? Senão a nossa linguagem fica muito Mas pesada. olha só, você quer ver na Bíblia o que o Leandro vai explicar aqui?
Claro que aqui não vai ainda falar o nome de Baal, fala de Moloque, mas não fala de Baal, mas dá pra gente ter um vislumbre de como funcionava o culto, A essas divindades. as adorações a essas divindades. Então, Levítico 18, Perfeito. verso 19. Lembrando que Levíticos é um livro sobre como o povo deve se andar de santidade diante de Deus. Então, Levítico ele trabalha muito com a ideia daquilo que é santo e daquilo que é Não santo. não santo. Exato. Aquilo que é... Qual que é a outra palavra para não santo? Que é Profano. profano, exatamente. Então, tem Ou comum também, tem esse comum também. exato. É. Aquilo que não é separado para função cultica. Mas aqui, ele vai trabalhar também com a ideia de o que é abominável ao Senhor. Perfeito. Então, olha só, verso 19. Não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante sua menstruação, nem se deite com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais, porque isso torna você impuro. Não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Lembrando o que ele está falando? Daquela ideia de colocar os bebezinhos para ser Exato. queimado. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Então, tipo assim, o que é profanar a Deus nesse contexto? É o tipo de adoração que se oferece a esse Deus. Não me adorem como quem adora Moloque. Exato. Isso aqui é o tomar o nome do seu teu Deus em vão. Não ofereça a mim uma adoração que não é do meu feitio. Isso é profanar o meu nome. Verso 22. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse uma mulher. Isso é abominação. Não tenha relações com um animal para se contaminar com ele. Também a mulher não deve se colocar diante de um animal para se juntar com ele sexualmente. Isso é confusão. Verso 24. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. De novo, A palavra expulsar isso aqui, né? é algumas décadas antes de Josué, Perfeito. certo? Então, tipo 40 assim, anos antes. o né, plano disso aí. aqui ainda é a expulsão, Sim. né? Vocês, porém, 25, a terra se contaminou e eu a castigarei por sua iniquidade, e ela vomitou seus moradores. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos, os meus juízos, e não farão nenhuma dessas abominações, nem o natural da terra. Ou seja, aquilo que é normal fazer lá na terra, Não vou fazer. vocês não vão fazer. Exato. Nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque os moradores desta terra, que nela estavam antes de vocês, fizeram todas essas abominações, e a terra se contaminou. A expressão de novo, né? Que é a expressão lá Do dilúvio. do dilúvio. Né? A terra se contaminou, ou seja, A terra se corrompeu, né? a terra já está num ponto que praticamente não tem mais um retorno, assim, não tem como você curar ela mais, não tem como você redimir. A coisa já está depravada de um jeito, né? Que não aconteça, verso 28, que a terra vomite vocês também por terem se contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, vocês devem guardar as obrigações que têm para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês, e não se contaminem com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Basicamente, o que Deus está falando, eu tenho o meu jeito de ser adorado, que é levítico, Êxodo, Levítico, tudo mais, e as divindades deles têm um jeito de ser adorado. E aqui ele vai descrever, e você percebe que 70% da descrição aqui são práticas sexuais. Por que isso? Exato. Porque era a forma de adoração que eles tinham desses deuses, né? Muitos desses deuses, eles eram vistos, de fato, como essa adoração que era mais ou menos uma festança, né? Com bebedice, gulodice, os caras comiam, bebiam, divertiam-se e acabavam em orgia. E essas relações aqui, principalmente desses capítulos, eles dizem muito também desse tipo de adoração, de fato. Então, muitas desse tipo de relações sexuais estavam envolvidas com a própria adoração em si. Porque era normal isso acontecer naquela região, né? E isso vai além. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre Baal, entrando nisso, você falou para eu pegar leve na linguagem, mas o texto não pegou leve. O texto foi claro demais. Por isso que eu falei que o seu papel era fazer o eufemismo. Porque a Bíblia é Isso, clara. a Bíblia é clara, não tem conversa. Mas Baal era visto como esse deus da fertilidade, né? Então, ele era o deus que dava fertilidade na questão da agricultura, plantação e tal. E também na fertilidade. Lembrando lá da história de Elias, né? Exatamente. A briga é porque não tá, faz anos que não chove mais. 3 anos e meio que não tá chovendo, Então, né? pra quem que eles querem orar pra que a chuva venha? Pra Baal? Sim. E Baal parece que estava dormindo, ou meio morto, ou tomou uma Ou surra talvez, de alguém. né? Foi ao banheiro. Foi ao banheiro aliviar-se. Então, esse Baal é conhecido como deus da fertilidade. E aí o pessoal, eles vão orar a Baal pedindo que ele faça descer chuva do céu. E na cabeça desses povos, a chuva nada mais era do que a semente O de Baal. fluido seminal. Olha aí, ó, tá bem claro aqui, né? A chuva era essa semente de Baal que vinha e ela caía na terra e fertilizava a terra. Só que a falta de chuva era visto como se Baal não estivesse animado para fazer chover. Animado, você quer dizer excitado. Isso, E como é que você excita um Deus? Você cita o Deus através das suas práticas. Ou seja, você promove um festival de pornografia pra essa divindade. Exato. Ao vivo. Pra deixar ele excitado e poder chover vir novamente. chuva, exatamente.
E aí o texto, nós vamos ter achados arqueológicos, textos arqueológicos falando sobre isso, textos antigos falando sobre isso, que essas práticas, é como o texto descreve aqui, é uma bagunça generalizada. E quanto mais não chove, mais eles avançam na sua prática. E aí você vai ter, sendo descrito, o sexo, uma bagunça ali, com animais, com todo mundo, animais e mesmo tal. gênero ali, Isso. outros, ou até assim, não deixa nem a mulher descansar no seu período menstrual. Exatamente. Tipo, E tem textos que adultério falam... mesmo, né? Falando assim, aí os dois, a família vai pro culto. Aham. Aí a outra família vai pro culto. Aí faz um swing lá de culto. Mas é uma baguncinha. E aí tem até textos que falam sobre a questão com os próprios mortos também. Então você vê que nível que chegou a depravação dessa galera. E isso para eles era algo normal. Não era visto como, nossa, você viu ali que teve isso que eles fizeram ali? Não, para eles isso era o cotidiano, algo normal, algo simples. A expressão que ele fala ali é: não façam vocês o que é natural na terra. Exatamente, É natural. natural. Uhum. É o normal, é o novo normal. Não, isso é segunda-feira para eles, quarta-feira para eles, tranquilo. E quando Israel chega lá, eles vão chegar para uma sociedade em que está eticamente, está socialmente, espiritualmente corrompida. E eles vão levar esse juízo divino justamente para tentar purificar essa terra. Não que, então que Israel vai fazer purificação no sentido de sempre que é uma guerra de Israel e purificação, não é isso. A guerra, a conquista de Canaã era um juízo divino que tem a ver com essa purificação. E a gente comentou sobre isso numas lições atrás, sobre uma questão chamada de taça da iniquidade, né? Uhum. Que é quando cada ato vai começando a se encher uma taça, tem uma medida de paciência, e quando se enche, chega o momento de Deus agir. E quando chega com Josué, é o momento de fato de Deus agir. Porque se ele não agisse, aquele fato que estava acontecendo em Canaã iria se promover para outros lugares. E uma nova caminhada rumo ao dilúvio aconteceria. Sim. Então Deus tem que agir. Então veja, no dilúvio, Deus ele intervém no último segundo. Uhum. Assim, você tem Noé, acabou Noé ali. Não era o último, cara. Era o último. Né? Se Deus não intervisse ali, acabou para a população. E aí, por exemplo, aí depois Deus vai chamar um descendente de Noé, que é Abraão. Exato. E Deus corta essa aliança com Abraão e fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perfeito. Então, a partir de você, eu tenho que preservar a sua linhagem. Vou te dar uma terra, inclusive. Aí, Abraão vai lá e estaciona próximo de uma região chamada Sodoma e Gomorra. Isso. Até o seu sobrinho vai pra lá, Ló e tudo mais, né? Ló ele vai estacionando cada vez mais até que estacionar dentro. Os caras falam: não, já mora aqui dentro já e tal. E assim, a descrição que se tem de Sodoma e Gomorra assim, primeiro, eles eram meio que uma superpotência econômica da época, dado o padrão império, daquela né? época Sim. e tal. E assim, a tendência é que eles iam ganhar cada vez mais corpo, né? Mais espaço e tudo Sim. mais. Então você imagina, as práticas que são descritas ali de como o povo agia, era um negócio absurdo, assim. Temos que lembrar a história, né? Vão dois visitantes, que são dois seres angelicais, né? São mensageiros divinos, e o pessoal reúne todos os homens da cidade, não é tipo, foram 3, foram todos os homens da cidade, fizeram uma parada na frente na porta de Ló e falaram: traz pra fora que a gente quer ter uma festança aqui, uma baguncinha com eles. Festa. Isso. A mesma festa do Baal. Mesma festa do Baal. Ou do balacobaco e tudo mais. Agora, olha só, Leonid, aqui a gente tá falando de um povo tão mau, tão ímpio, que Deus falou assim: não, eu preciso cortar eles da terra, eu preciso executar o meu juízo antecipadamente. Exato. Porque, assim, a Bíblia toda trabalha uma ideia de juízo definitivo. Uhum. Só que às vezes eu falo assim: antes de chegar nesse juízo definitivo, eu preciso executar um juízo provisório, porque senão aquele médico que ele precisa amputar certas partes, intervir cirurgicamente. Em vez de cortar só um pedacinho que tá ruim, depois ele vai ter que cortar a perna inteira, né? Se ele não tirar aquele pedaço, a Sim. coisa vai deteriorando ainda mais. Então veja, qual que era o grande lance de Sodoma e Gomorra? Se Sodoma e Gomorra continuasse, todas as nações da Terra iam começar a se depravar de um jeito igual a eles. E isso é importante frisar, né? Porque Sodoma e Gomorra estava em Canaã e eles são cortados antes que Israel consiga chegar lá para dominar. Canaã. Então, já estava corrompido algumas cidades mais do que todas as outras. E se Deus deixasse Sodoma e Gomorra, era possível que até a história ali de Josué tivesse um negócio muito pior do que já estava. Então, sem Sodoma e Gomorra, o povo quase não consegue prosseguir. Assim. Aham. E olha só que interessante, né? Quando você lê Juízes, que vem logo depois de Josué, Sim. você começa a ver as histórias que elas vão cada vez mais piorando, né? Degradação, e a última né? história de Juízes é praticamente uma reprise de Sodoma e Gomorra. Vale a pena ver de Só novo. que ela não acontece em Sodoma e Gomorra, ela acontece Em Israel. em Israel. Ou seja, Quando Israel começa a se misturar com essas nações cananitas, Israel se torna igual a Sodoma e Gomorra. mas eles se tornam igual a Sodoma e Gomorra, mesmo Deus já tendo destruído Sodoma e Gomorra. Imagina
Se o estômago gordo estivesse lá ainda, né? E olha só que curioso pro lado ruim, né? Eu ia falar assim, olha só que engraçado, olha só bizarro, que é bizarro. olha só que, né, que lamentável. Tenso. Você começa a ler os profetas menores, não só os menores, mas os profetas em geral, mas... Os maiores também. Os menores, eles batem muito nessa tecla, né? Por exemplo, Amós. Amós começa a descrever lá o seguinte, olha, um homem vai até o templo de manhã e à tarde ele se deita com a esposa do seu vizinho e não sei o quê, ou ele se deita com uma... O pai e o filho se deitam com a mesma mulher, ele está descrevendo ali rituais culticos. Sim. Sexuais. Os mesmos que são oferecidos a Baal, que é a ideia do capítulo 18 aqui de Levítico, então, né? você vê, Deus ele destrói alguns dos cananitas, muitos deles, manda embora outros e tudo mais. E com isso, o povo ainda assim absorveu os costumes dos outros povos. Exato. E haja vista disso, então a gente percebe que o povo estava corrompido, então Deus está certo de mandar matar todo mundo, né? A ordem é matar todo mundo mesmo, né, Isaac? Sim, mas primeiro começa com uma expulsão. Isso. A ideia é expulsar. Mas antes mesmo dessa coisa de mandar matar todo mundo, frisando novamente aquilo que você falou. Assim como para Noé, Deus fala assim, prega durante 120 anos. Com Sodoma e Gomorra, Deus ele não chega lá e faz assim, ó. Ele ainda vai lá na cidade o texto diz o quê? Ainda, né? O texto diz que Deus desceu para ver a situação. Isso é muito investigar, legal, né? Para ver. E isso não é tipo assim, ele não sabia o que estava acontecendo? É porque, para ser completamente justo, ele demonstra esse juízo também, né? Esse juízo investigativo. E aí, ele que é Deus e não tem que prestar contas para ninguém, ele fala assim: vou prestar contas para um homem. Aquele que eu assinei o contrato. E ele chama Abraão para uma conversa, você lembra lá dessa história? E aí, ele começa a conversar ali com Abraão, e aí Abraão fala assim, Senhor, mas o Senhor é o juiz justo de toda a terra. Vai destruir o justo com o injusto, né? Se o Senhor fizer isso, o Senhor, né, vai que executando o juízo sobre Sodoma e Gomorra, o Senhor vai acabar matando algum inocente ali. Deus fala assim, não, se tiver algum inocente, eu não vou fazer nada. Não tinha nenhum. Aí Abraão, mas se tiver só 5? Não, também não vou fazer nada. Aí Abraão... Abraão ele para em 10, né? Mas se ele falasse, se tiver só um, não, só um também não destruo. Mas não tinha nenhum. O Loque era o justo, entre muitas aspas, tem que sair arrastado, porque senão ele estaria junto lá. Por amor a Abraão. Exatamente. Não tinha ninguém. Então, de fato, assim, Deus ele executa o juízo, mas ainda assim, né, essa perspectiva de Abraão fará o juiz justo de toda a terra, o mal contra o justo. E a resposta de Deus na prática é não, eu não vou fazer. Sim. Então, assim, quando a gente migra essa história para Canaã, você olha para Canaã e fala assim, ok, Deus está mandando passar a faca. Mas será que o juiz de toda a terra... Aí a gente pergunta assim, né? Nossa, mas Deus não está sendo muito severo? E se tiver algum justo em Canaã que se arrependa? A resposta é, tem. Tem, e você vê isso na história, a gente já falou sobre isso. Você vai ter Raabe, a prostituta, sendo salva, com todo o seu povo. Você tem os gibeonitas sendo preservados. Então, todo o povo, quando Israel chegou... Ainda assim, ali eles tinham chance de arrependimento e chance de salvação. Por mais que um texto aqui eu achei bem interessante, eu vou até pegar aqui, Josué, ele vai falar sobre isso, que nessa batalha de Deus contra os povos, quem vai causando esse endurecimento era o próprio Deus. Isso aqui está em Josué capítulo 11, o verso 20. Vou ler o verso 19 e o verso 20, fala assim, ó. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra, as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para sair a guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos, e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, tá vendo? Deus endureceu o coração deles para destruir todos eles. Mas aqui é a mesma linguagem que aparece no Gênesis, no livro do Êxodo, quer dizer, para com o faraó. O povo de Canaã já estava com o coração obstinado à destruição de Israel. Sim. A não mudar os seus costumes, a não fazerem paz. E aí essa terminologia do Senhor endureceu o coração, ela vai aparecer no mesmo sentido. O povo já está obstinado, e aí Deus só vai lá e fala, então vai lá, briga então, já que vocês querem brigar, vão lá para cima. E eles são destruídos. Mas isso aqui também demonstra que se Deus quisesse destruir a todos eles, ele teria permitido que o povo de Israel soubesse quem era Gibeão. E teria mostrado quem era Gibeão e teria destruído Gibeão. Só que é como se o texto ele estivesse dando pistas de que a paz era possível, se o povo quisesse. Mas quando Israel chega, eles não querem paz, eles querem destruir Israel e por isso também são destruídos. E você percebe essa inclinação do povo de destruir Israel desde muito antes.
Por exemplo, lá quando Moisés sai do Egito e está começando a caminhada, já vem os amalequitas e começa a matar o Israel por trás, né? Com os mais velhos, os cansados e tal. De forma covarde. Exato. Depois você vai ter, quando Israel ele começa a entrar na terra, que vem ali o rei de Bazã, que é Og, vem aqueles reis do lado de lá do Jordão e começam também a atacar. E Moisés tem que ir com o povo e defender o povo de Israel. Então, os cananitas já estavam obstinados à destruição de Israel. Eles não estavam prontos à paz. Porque se estivessem prontos à paz, eles teriam aberto as portas. E não é por falta de saber, porque como a gente vê o autor explicando o pensamento de Raabe, ele já tinha a noção do que está acontecendo. Os gibeonitas já sabiam o que estava acontecendo. Então, assim, não é por falta de ir de novo. Eu falei que ia frisar o que você falou, acabei não frisando. Você frisou lá, tipo, é a promessa de Deus para Abraão. Ele fala assim, olha, até que se acenda a medida da iniquidade. Ou seja, a mesma paciência que Deus teve com os antediluvianos. Sim. A mesma postura de ir e avaliar o que estava acontecendo com Sodoma e Gomorra antes de executar um juízo. É a postura dele agora com o faraó. Faraó, deixa meu povo ir, vai ficar tudo bem. Faraó, não vou deixar. Na minha vigilância. Faraó, é só pra eles lá adorarem e tudo mais, o meu povo, deixa o meu povo ir, meu filho e tal, não sei o quê, e aí nada vai acontecer com você. Não, só pra cima do meu cadáver, tá bom. E mesmo assim, né, uma paciência e tudo mais. Enquanto isso, o relógio da paciência divina está rolando para Canaã. E a própria conquista de Canaã é a paciência de Deus sendo demonstrada. Olha só. Vai lá. Você citou isso daí? Eu quero ler agora um texto de Citei, Êxodo. mas desculpa. Não, é que você me deu a deixa pra ir nesse texto. Bora você falou lá, assim então. que a coisa é gradual. Não é tipo assim, não é tipo assim, Sodoma e Gomorra que pega fogo e destrói tudo. Sim. Canaã tem vários povos. Olha só que interessante. Vai lá. Êxodo capítulo 23, verso 23, Deus está falando do anjo que irá à frente Boa. para dar a terra ao povo. E ele fala assim, olha, 23, porque o meu anjo irá diante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Você vê que a ordem de Deus nunca é para que o povo de Israel destruísse os cananeus. Deus ia lidar com os cananeus. O povo ia destruir os objetos culticos. E aí aqui vem a palavra anjo, né? Que a gente viu na semana passada, que quando aparece esse anjo, tá mais voltado esse aqui, é uma descrição do próprio Deus, né? O anjo é Deus. Que posteriormente a gente vai ver que é o próprio Jesus que faria esse trabalho, né? De juízo e tudo mais. Só que nem esse juízo seria de uma vez por todas. Ele seria gradual, porque é uma própria demonstração de piedade para esse pessoal. Verso 27. Vai lá. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. E agora vem o verso 28, que é fantástico. Também enviarei vespas diante de vocês, Os vespões. que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num ano só. Por quê? Porque se eu fizer isso, a terra vai se tornar desolação, ou seja, as feras do campo não se multiplicarem contra você. Por quê? Ele tá falando assim, se eu for lá e destruir todo mundo de uma vez, até vocês se assentarem, dividirem a terra, aí vai encher de bicho. É ruim de todo jeito, né? Então assim, vai aos poucos, e ao mesmo tempo, então ele fala aqui, ó, no verso 30, pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. E aí ele fala aqui das fronteiras, né, nos versos 31 a 33, mas esse pouco a pouco aqui também é para mostrar o seguinte, olha, para que a terra não cresça erva daninha e as feras invadam, aí depois você vai ter trabalho de ficar lidando com fera e tal, mas assim, então assim, vocês põem um pé, atravessam o Rio Jordão, alguns já ficam, chegaram aqui, olha o que aconteceu, o Rio Jordão, Isso aqui se cumpre de fato em Josué, né? Não, e olha que interessante, né, a gente falou lá nos memoriais e tudo mais, de como o Jordão, ele é uma reprise do Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho foi para a geração anterior. Exato. E o Jordão é para aquela geração. Mas também o Mar Vermelho foi um milagre de Deus para a geração anterior a de Raabe. Perfeito. E agora o Jordão é a mesma coisa para a geração de Raabe. Ou seja, se eles sabiam do Mar Vermelho, tudo se confirma agora. Com o Jordão. É o Cara, mesmo Deus. Deus. Verdade, aconteceu mesmo. O que a gente vai fazer? Vamos matar eles. Exato. E aqui é importante falar disso, porque tem essas nações que vão ser destruídas e guerreadas, mas tem uma nação em que Deus ele fala em formato de paz. Quando Israel ele chega nas beiras da Terra Prometida, e ali vai ter o momento em que a água da rocha vai parar de jorrar depois de 40 anos, o povo ele vai começar agora a procurar comprar comida na terra, que é no livro de Números. E eles vão falar com os filhos de Edom,
que são o meio que irmão de Israel, né? Que Edom vem de Esaú, que era também chamado de Edom, então são os edomitas. E Deus vai falar para o pessoal, pedir para eles, falar, olha, a gente vai passar pela sua terra, permita que a gente passe pela sua terra, a gente não vai fazer guerra, a gente só quer poder comer da terra e beber dos poços. E tudo que a gente usar, a gente vai pagar. Olha isso. Isso aí é o quê? Paz ou é guerra? Isso é paz, é tranquilidade. E os edomitas falam, aqui não. Se vocês vierem aqui, a gente vai destruir vocês. Então você percebe que até quando Deus fala em formato de paz para esses povos cananitas, os povos respondem de uma forma forte e de uma forma bem guerra mesmo, né? Bem belicosa, como a gente gosta de falar. De uma forma bem forte. Então, tipo assim, é como se ele escolhesse algumas amostragens pra falar assim, olha, eu vou mostrar pra vocês a prova do que acontece se eu tentar promover um acordo de paz. Olha o que vai acontecer. Exato. E aqui, no próprio capítulo 23, tem o último verso que fala assim, ó, o 32 e o 33. Não farás aliança com nenhum deles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será por cilada. Então, ali a ideia do juízo divino, ela é contra os cananitas, mas é também em favor de Israel. Porque se aqueles povos permanecessem ali, Israel seria contaminado, se tornaria como um deles, que acontece, né? Spoiler aí de cenas do futuro, acontece de fato. E isso seria uma cilada, um problema. O livro de juízo de fato só acontece porque Israel falha no seu papel de expulsar esses povos. E isso, de fato, vira uma cilada para eles. Então, perceba que toda a ideia de Deus no lidar com Canaã não é um genocídio arbitrário, premeditado, loucura. Vou matar só porque eu quero matar e tudo mais. Preciso dar uma terra para o meu povo e não tem terra nenhuma. Então, vou acabar com aquele povo ali daquele local. Inclusive, você usar o texto de Canaã para você incentivar genocídio, matança, conquista de terra que não é sua, isso não faz sentido. Não faz sentido. Inclusive, na história humana, muitas vezes que povos procuravam uma nova terra, ou até iam lutar contra povos mais fracos. A gente tem isso, por exemplo, quando os europeus vão invadir a América, matar os indígenas e tal, até aqui no Brasil também, eles vão usar a linguagem de uma terra prometida. Tanto que a América era chamada de Nova Terra, né? Sim. Nova Terra nesse contexto. Sendo que os povos indígenas eram chamados de cananitas. Então usava esse texto da conquista de Canaã para incentivar o genocídio. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma é Deus falando que eles deveriam ir e fazer com uma forma de juízo, a outra é o pessoal tentando expandir suas terras e riqueza através de matança de povos nativos. Que é o que a gente falou na lição anterior, né, que é o episódio de Jericó. Você fala assim, olha, não é para vocês pegarem os espólios. Perfeito. A gente não tá saqueando as cidades, a gente tá executando o juízo, por isso vocês vão queimar tudo ao Senhor. Exato. Né? Pra mostrar que de fato é um juízo, assim. E o que Deus vai fazer com isso? Nada, pra pegar fogo e destruir mesmo. Não faz nada. Só que se você usa essas histórias pra falar, não, essa aqui é a nossa jornada, é a nossa batalha santa, porque Deus está à nossa frente, é muito possível que você esteja fazendo o contrário da vontade de Deus. Porque se não é Deus quem disse claramente, você só está se apropriando de um texto que tá fora do contexto e aplicando uma outra coisa. E a gente faz muito isso, né? Talvez não em genocídio hoje em dia na nossa comunidade, mas na parte de tomar bênçãos e prosperidade e tal, a gente usa o texto bíblico dessa forma, né? Forçando o texto. Sim. Mas e ao observar de fato dessa forma o texto da conquista de Canaã, você percebe que esse texto também fala sobre a graça de Deus e sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus ainda é o pano de fundo da história da conquista de Canaã. Sim. Né? Para aqueles que não resistem, para aqueles que buscam uma aliança, mesmo que por caminhos tortos, né? Por uma mentira, por outra mentira, né? A gente só vê que só passa por mentira aqui, né? Mas assim, de novo, é o que você vai esperar de um povo cujo padrão moral é a sua divindade que é louca. E ainda assim eles buscam algo que eles entendem ser melhor, né? Para eles e tudo mais. E Deus, ele não resiste a isso. Ele fala, não. Entrem na aliança. No fim das contas, o propósito ainda é pela família de Abraão, que agora é o povo de Israel, sim, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Mas o que acontecerá se essa família simplesmente perecer? Ou ela se amorfar, né, ou tomar a forma dos outros povos e ser só mais um. Sim. Né? Então, o propósito ali de chamar da santidade, a separação, para esse propósito de redenção, ele simplesmente acabaria, né? Então, assim, Canaã é, de certo sentido, uma sombra, assim, do que é o planeta Terra, no sentido de, tipo assim, de fato, Deus ele vai executar um juízo. E o que você observa na história dali em diante, né,
Deus ele promete juízo a várias outras nações que vão sempre fazer o mal umas contra as outras, se levantar como nações opressoras e tudo mais. Israel se torna uma dessas Só também, que né? Deus ele vai voltar o juízo contra o próprio Israel, porque Exato. Deus não fala assim, olha, você Israel, como vocês são um povo da minha proteção e eu vou São um levar... povo bonzinho, Vocês estão livres amável. para vocês fazerem o que vocês quiserem, eu vou sempre dar suporte a vocês. Não. Pelo contrário, Deus muitas vezes, ele, mesmo nas guerras que Israel vai promover no futuro, Deus ele vai agir de formas diferentes, né? E o plano de Deus sempre foi que Deus iria fazer o que precisava fazer, né? E para isso ele inclusive tem as suas hostes celestiais para agir. E Deus, no fim das contas, ele tem um propósito redentivo que é muito mais bonito do que isso aqui que a gente está vendo aqui. Por exemplo, quando a gente vai lá para 2 Reis capítulo 6, tem uma história muito legal lá das hostes celestiais agindo. Perfeito. O que acontece lá? Esse é um texto que eu acho bem bonito, né? É. 2 Reis, capítulo 6. Olha que coincidência eu trazer esse texto aqui. Não é. Eu acho que eu ouvi falar desse texto ultimamente, né? Alguém falou desse texto. Talvez. Que uma pessoa olha e ainda fala assim, ó, são mais que estão conosco do que estão com eles, né? O servo de Eliseu, né? É, exatamente. Ele vê as hostes celestiais cercando o Eliseu e no final, um povo que estava para destruir e matar. Deus poderia ter pulverizado aquele povo assim, né? Porque Exato. as hostes celestiais estavam cercando. Inclusive, eles são feridos de cegueira, todos eles, né? Então poderia haver uma matança muito fácil. Mas em vez de morte, a paz. Há um banquete, a comida. E como que a comida traz paz, né? Olha, a comida é maravilhosa. E eu lembro aqui de outra história também. Lá no livro Deuteronômio, o texto bíblico ele é claro. Nenhum cananita, nenhum amorreu e nenhum moabita, ele faria parte da congregação de Israel. E o moabita, ele vai uma especificação que é de 3ª ou 4ª geração. Então o moabita poderia fazer parte, mas só depois da 4ª geração, que diluísse a genética dele para outro povo, ele poderia fazer parte. Aí você chega na história de Ruth. Moabita, eles vêm de Ló, né? É, exatamente. E Ruth era uma moabita de 1ª geração. E ela é aceita na congregação de Israel. Ela é casada com o rapaz Boaz lá, um rapaz, não era tão rapaz assim, mas um rapaz Boaz. Pula algumas casas, nós temos Davi, o bisneto dela. Porque ela foi mãe de Obed, Obed foi pai de Jessé, Jessé é pai de Davi. Olha só, foi bisavó de Davi. Uma moabita de 1ª geração. Então você percebe que a lei de Deus, por mais que ela venha com essa letra forte, mata, destrua, não vai fazer parte, como a gente já falou isso aqui, né? Ela prevê uma discussão. Uma discussão onde o amor, a misericórdia e o perdão, eles vão estar acima de qualquer outro mandamento. Então, se o moabita aparecer e ele aceitar as leis de Deus, aceitar fazer parte de Israel, ele fará parte de Israel. Então você está dizendo para mim que Davi, ele é descendente de alguém que passou boa parte da sua vida em Sodoma e Gomorra. Olha aí, exatamente, ó. Que só sobreviveu porque foi arrastado e a forma como esse povo nasceu não é uma história muito bonita não, né? Aquela história das filhas de Ló e tudo mais. É exatamente essa história. Então, bizarro. Ainda assim, Deus ele redime quando há espaço para redenção, né? Mas às vezes planos emergenciais precisam ser tomados, mas para que o corpo, o todo, possa ter mais chance de sobrevivência, né? Então, assim, são textos que eles não são fáceis, mas, de novo, a gente tem que entender do ponto de vista não só de uma fotografia, mas de um filme todo. Perfeito. De um contexto muito mais amplo. E quem fala, por exemplo, eu vejo um Deus muito cruel, porque na história da conquista de Canaã ele foi assim e tal, é uma pessoa que ela não leu o texto de fato. Ela olhou a superfície da coisa, ou até ouviu falar sobre isso. Porque quando você olha de fato o texto, você percebe que o buraco ele é bem mais embaixo. O problema é muito mais sério dos cananitas. E a forma de Deus lidar com isso, por mais que pareça estranho aos nossos olhos, ela na verdade demonstra a misericórdia de Deus não só para com os cananitas, mas para com o planeta Terra inteiro. E muito para com a história da redenção também. Sim. Então, assim, claro que uma hora aqui é pouco pra gente dar todo um panorama geral, mas eu espero que a lição tenha agregado bastante para você ter um ponto de vista um pouco mais embasado, assim, para poder enxergar um pouco melhor essa leitura do texto de Josué. A gente não leu exatamente o texto aqui de Josué. Lemos algumas partes. Alguns pedacinhos aqui, mas ao ler, você vai lidar com essa ideia de um genocídio, manda matar todo mundo e tudo mais. Mas você percebe que dentro de um contexto mais amplo, a coisa é um pouco mais complexa do que isso. E ainda assim, Deus ele está o tempo todo trabalhando para a redenção da humanidade no fim. Não é simplesmente para beneficiar Israel. É para usar Israel como ferramenta de abençoar as outras nações. E ele vai fazer isso através da preservação de uma linhagem que vai chegar finalmente no Messias, tá certo? E o Messias, o juízo que ele executa é um juízo nele mesmo, né? Exato. Ele redime a partir do seu próprio sacrifício.
E no final, a própria volta de Jesus também é um juízo, né? Uhum. E a gente está recebendo misericórdia. Tem até o texto de Pedro que fala, né? Não julgue que a volta de Jesus está sendo demorada, porque ele age em misericórdia para que ninguém se perca. Mas que todos venham ao arrependimento. Essa é a vontade dele no fim, né? No fim das contas. Então eu espero que você use mais essa semana para, estudando a palavra de Deus, entender o propósito dele para sua vida e que você possa ser bênção na vida de outras pessoas também, tá certo? Não use textos bíblicos como desculpa para olhar para o cananita, né? Porque às vezes a gente olha para aquele nosso colega de trabalho e fala assim, esse cananita filho de Belial. Aí, ó, esse filho de uma, né? Tipo, Deus, ele tá interessado em salvar, né? E também não cabe a nós executar o juízo divino por conta própria. Exato. Né? Deus, ele vai fazer aquilo que ele vai fazer, e quanto a nós é obedecer, adorá-lo da forma como ele quer ser adorado, viver em santidade diante dele e ser usado na medida do possível para abençoar a vida de outras pessoas também. Tá certo? A gente encerra mais um estudo por aqui. Não se esquece de abençoar todos os canais que estão cansados da terra, deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. Também é evangelismo. E envie esse vídeo também para outras pessoas. A gente se encontra na semana que vem. Até lá, tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.